Yo, Hawk aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Novel Brasil. No vídeo de hoje, como prometido há muito tempo atrás, a gente vai continuar a nossa série de 12 passos para você criar a sua web novel do zero. É um passo a passo aqui para iniciantes bonitinhos, tá? Hoje nós estamos na parte 4. No vídeo passado a gente falou sobre começar em mídia res, mostrar, não contar, mais ou menos isso, e intensificar os problemas do seu personagem. No vídeo de hoje, o último vídeo, a gente vai ver os 3 últimos passos, aí completa a jornada de 12 passos, e ainda por cima a gente vai ter um outro takezinho bem rápido para eu tirar algumas dúvidas que algumas pessoas me mandaram. Primeiramente, como você talvez tenha percebido, os vídeos são separados por níveis de a fazer que a sua história tem que ter, como se fosse uma listinha de to-do, saca? Ou seja, o primeiro vídeo, no caso a primeira parte, são os primeiros 3 passos que você tem que seguir para começar a criar a sua história. O segundo vídeo são mais 3 passos para você elaborar melhor a sua história. O terceiro vídeo segue a mesma linha de raciocínio. E esse quarto e último vídeo é sobre o final da sua história. Exatamente, o fim. Mas, é claro, isso não significa que você tenha que encarar o que eu vou dizer aqui como se fosse para você finalizar o final da sua web novel. Lembre-se que web novel é um gênero muito fácil de se mexer. É leve e isso significa que talvez a sua obra tenha mais de 1000 capítulos. Claro, se você quiser. Ou seja, não é hoje que você vai terminar a sua história. Se você quiser saber um pouco mais do que é web novel, light novel, ou até mesmo o porquê que a gente utiliza esses termos, vê o nosso primeiro episódio do nosso podcast, Novelcast Brasil. A gente fala sobre isso lá. Mas enfim, para que esses passos? Tenha em mente que todos esses passos eles são cíclicos. Ou seja, você pode repetir eles dentro da sua obra mais de uma vez. No final do vídeo, eu até digo que você pode repetir tudo que foi falado aqui por meio de arcos. Então, assista esse vídeo com a seguinte coisa em mente. Use esses 3 últimos passos em cada final de arco, ou final de cena, ou quem sabe final de diálogo. Se conseguir, pode tentar colocar como final de parágrafo se quiser. Não existem regras no mundo da arte ou da escrita, mas existem algumas técnicas que facilitam a sua trajetória, seja lá para onde você esteja querendo ir. Demoras, a gente vai começar o nosso passo a passo com o passo número 10. Faça a situação parecer sem esperança. No último passo, a gente falou sobre intensificar os problemas do seu personagem. Mas agora é outra parada que a gente vai comentar, tá? A gente vai falar sobre você fazer parecer pro leitor que não tem como ele sair dali. É lógico que os escritores, eles têm várias maneiras de fazer esse ponto crucial na história. E é aqui onde até mesmo você, autor, começa a se preocupar em como que você vai tirar o seu protagonista daquela situação que você colocou ele. Imagine o ponto mais baixo que o seu protagonista ele vai chegar. A sua habilidade para fazer isso vai determinar muitas coisas. Acredite em mim, isso não é fácil. A tentação de dar ao seu personagem uma folga, inventar uma escapatória para ele ou meter um Deus Ex Machina, cara, eu sei como é isso, mas agora é o momento em que o seu personagem ele toma ação para usar todas as habilidades e técnicas que ele ganhou ao longo da jornada, né, famoso foreshadowing. Inclusive a gente tem um vídeo de foreshadowing, na verdade 2. Um do Campos e o outro do Rosie Kiffen. Eu recomendo que você vá dar uma olhada nos dois, tá? Porque isso é basicamente foreshadowing. Você tem mostrado várias habilidades durante a história e agora tudo tá se resumindo no grande e o incrível poder que ele vai despertar no último momento, entendeu? Bom, depois dele pegar todas as coisas que ele aprendeu, sejam coisas como... pode ser qualquer coisa, tá? Mas como a gente tá falando de novel, geralmente o seu personagem vai ser poderoso, tá? Vai soltar poderzinho. Então, aqueles poderes mais básicos, ele vai pegar pra ele naquele momento e utilizar agora pra se livrar de algum problema. E claro, lembre-se, quanto mais desgraçável for a situação que ele tá, maior é o poder do clímax, tá? E do final da sua história. Passo 11,
leve tudo ao clímax. A grande resolução, o pico emocional da sua história, vem quando o seu herói ele enfrenta o teste definitivo, o boss fight, o boss final. A falha deve ser irreversível. Se o seu personagem falhar, tudo vai por água abaixo. Os conflitos que foram construídos ao longo da história se encontram nesse momento, no clímax dela. E na maioria das novels, esse é o momento das tais recompensas, que você vai recompensar também tanto o personagem como o leitor. Por exemplo, em Star Wars: A New Hope, o clímax é quando os rebeldes eles destroem a Estrela da Morte. Na versão original do filme, a cena estava muito rasa. Então eles decidiram adicionar o fato de que a Estrela da Morte estava prestes a destruir a base rebelde. Isso fez a tensão e o conflito ir parar no teto, tá ligado? Então, dê aos seus leitores o pagamento que eles merecem. Recompense eles com uma chuva de fogos de artifício, tá? Por eles terem te acompanhado até ali. Que inclusive é o que acontece no anime, na novel e anime 86. Mas lembre-se de uma coisa, tá? Eu falei do clímax. Mas o clímax não é o final da história. Passo 12 e último dessa série. Deixe os leitores satisfeitos. Com um bom final, é óbvio. O que é um bom final? O bom final, ele honra o tempo que o seu leitor investiu, tá? O melhor final é aquele que é o melhor de todas as suas opções de final. É um final que vai direto no coração dos leitores. Mantenha o seu herói visível até a última palavra. Os clímax, eles geralmente são tão dramáticos que os finais eles costumam ser mamão com açúcar. Assim deixando sem espaço ali, sabe? O final acaba sendo, não vou ver o final, o clímax foi mais interessante. Mas você não pode deixar isso acontecer. É lógico que o final não é tão dramático ou cheio de ação quanto o clímax, mas ele deve ser provocante da mesma maneira. Você deve amarrar todas as pontas soltas, mas também deve dar uma nova carga emocional para os seus leitores. É claro, gente, fazer um final é muito complicado, porque depende muito do que você quer, qual a proposta da sua obra, mas não deixe ser um final raso e não deixe que o seu clímax estrague esse final. Existem vários tipos de forma que você pode estar finalizando sua história, de uma forma que deixe o leitor lá em cima. E quando eu falo finalizar a sua obra, não necessariamente significa obra por completo. Você pode estar finalizando, por exemplo, um volume, ou quem sabe até um arco. Então pensa sobre isso. O mais importante é que você não apresse as coisas, não rushe o final da sua história. Tome o tempo que for necessário, tá, para você escrever e você mesmo ficar satisfeito com aquele final, porque ele tá redondinho. Ok, nós finalizamos os 3 últimos passos e agora a gente vai para as perguntas frequentes e algumas dúvidas que recebi de vocês, tá bom? Então, bora lá. E bom, já estamos aqui todos equipados e preparados para as perguntas. Eu vou dar uma lida agora e vocês vão dar uma olhada aí, vai aparecendo aí quais são as dúvidas frequentes que aconteceram. Tá, primeiramente, quanto tempo para escrever uma novel? Depende muito de qual é o seu objetivo. Eu sei que no geral essas respostas assim de tipo, não se preocupa com o tempo e tal, não sei o que, parece uma coisa inventada, tirada como fase de efeito e tudo mais, mas é o seguinte, o ponto que tu tem que entender é, não se preocupe com o tempo, tá? Velocidade não é o ponto, tá? Qualidade é o ponto. Quanto tempo leva para você se sentir satisfeito com aquilo que você está escrevendo? No geral, a gente nunca está satisfeito com a maioria das coisas que a gente faz. Mas é importante que você sinta que está pelo menos ok e bom para ser publicado. É lógico que a gente tem que trabalhar naquela outra questão de tipo, você não ser perfeccionista, entendeu? De não querer ficar pegando ali uma obra o tempo todo e tal, e querendo tirar a perfeição dela. Aí, dessa forma, você de fato nunca vai conseguir publicar, porque você está impedindo isso, entende? Mas também, olha só, um primeiro texto, acho que de 100 mil palavras, tá? Incluindo revisão, enfim, costuma ser feito mais ou menos, até mesmo para iniciante, tá? Dentro de 6 a 9 meses. Então, se você está muito preocupado com relação a qual o tempo que você vai postar isso ou aquilo, tenha em mente que você tem que ter bons hábitos de leitura, bons hábitos de escrita e manda ver. Vai dar certo. Segunda pergunta, quão difícil é para escrever uma novel? Olha só, se você é um pouco parecido comigo, tá? Então vai ser a coisa mais difícil que tu já fez na vida, tá bom? Porque você tem que aprender algumas coisinhas, o que o público gosta, você tem que ler web novels para também aprender a escrever. Até porque se fosse fácil, todo mundo faria, não é verdade? Mas olha só, todo autor, sim, qualquer um deles que tu pensar,
um dia já estiveram no mesmo lugar que você, tá? Eles só tiveram o sucesso que eles tiveram hoje porque eles não desistiram. Então, resolva não desistir, tá bom? E você vai escrever a sua novela. É claro que eu não posso garantir que a sua história vai se tornar mundialmente famosa e nem ter anime, tá bom? Mas eu posso garantir que certamente não vai ser nada se você não finalizar ela, se você nem começar ela para começo de conversa, tá? Então inicia lá. Próxima. Como eu sei se minha ideia de história tem potencial? Olha, você geralmente sabe se a sua história ela tem pernas, se ela permanece ali na sua cabeça, crescendo e se desenvolvendo toda vez que você pensa nela. O mais importante, a sua ideia, ela te compele, te faz querer escrever. Mesmo assim, se você ainda quer saber se a sua história é muito boa, chama uma pessoa, tá, em quem você confia e conta pra ela a tua história. Você provavelmente vai notar pelas expressões dela e tal, e pelo tom de voz, se eles realmente gostaram ou não, ou só estão sendo ali educados com você. Você pode fazer isso tranquilamente. Agora, duas questões que eu vi aqui foi que houve alguns comentários interessantes a respeito do, se eu não me engano, segundo vídeo, né, da segunda parte, ao passo número 4 e ao passo número 5. O passo número 4 fala sobre escrever seu roteiro, né, escrever seu enredo, e o passo número 5 fala sobre pesquise muito. Quando eu disse para você escrever o seu roteiro, algumas pessoas falaram que de fato nem todas as pessoas elas precisam escrever roteiro, mas você pelo menos, a dica que eu dou é que você pelo menos, caso você nunca tenha feito roteiro, faça um roteiro da sua história. Não precisa ser a coisa mais complexa do mundo. Eu conheço gente que faz literalmente assim: capítulo X vai acontecer isso, isso, isso. E pronto, acabou, entendeu? Não precisa ser um roteiro complexo, cheio de coisa e tal, não sei o quê. Quanto mais básico você manter, até que é melhor. Mas faça ali pra você pelo menos saber se você curte fazer roteiro, tá? Mas lembrando, realmente, você não precisa fazer roteiro caso você não queira, embora isso seja muito importante, tá? Porque, de novo, o roteiro ele serve justamente pra saber aonde que você tá indo. Então, quando você chegar no meio da sua história, você vai ficar tipo, caramba, pra onde é que eu vou agora? Você vai olhar pro seu roteiro e tá lá, pra onde é que você tem que ir. Outro ponto com relação ao roteiro, tá bom? Pra você manter em mente, que é o seguinte: não mude a sua história pra se manter no roteiro. Mude o seu roteiro mantendo a sua história, entendeu? Então, tipo, você fez o seu roteiro, você tá escrevendo, aí você descobre uma parada nova na sua história que você quer acrescentar, ou você quer mudar, mas aquilo não tá no roteiro. Cara, ao invés de você mudar a história, muda o roteiro, torna a coisa muito mais fácil e a tua história fica muito mais dinâmica assim. Porque às vezes, até eu mesmo, eu tenho uma ideia melhor, tipo, caramba, essa ideia é muito melhor do que a que tá no roteiro. Isso acontece quando a gente tá escrevendo. Então, mude o seu roteiro ao invés da sua história, porque assim torna muito mais natural. De novo, o seu roteiro ele é só um sketch, não é exatamente um sketch, é um roteiro, né? Ele é uma ferramenta para você não se perder. Então, roteiro. Passo número 5, pesquise muito. Eu falei sobre isso e algumas pessoas falaram que não era uma boa ideia dizer para alguém pesquisar bastante, porque, assim, no público de web novel, no geral as pessoas elas só querem fazer a novel mesmo e ponto final. Sabe? Tipo, eu só quero me divertir e tal, eu quero fazer uma coisa rápida, eu não quero ter que ter todo esse trabalho de pesquisar e tal. Isso é verdade, tá? Mas, assim, como eu falei no próprio vídeo, a pesquisa, ela é o tempero, tá bom? Então, você não precisa exagerar. Você também não precisa nem colocar pra falar a verdade. Mas as pessoas, elas vão notar quando tiver uma coisa muito discrepante ali, tá bom? Por exemplo, o autor de Guerra, Um Legado no Sangue, que ele pesquisa muito, tá? Para poder escrever aquilo ali. Ele já pesquisou coisas absurdas para poder escrever aquela história que passa no Brasil há muitos anos atrás. Esse autor, ele foi atrás de um documento para saber como é que era o uniforme X lá daquela época. Sendo que ele nem ia precisar disso, porque ele não ia botar na história, sacou? Mas ele, enfim, decidiu pesquisar. Esse é um nível de pesquisa extremo. Você precisa pesquisar nesse nível? É claro que não. Mas você precisa pesquisar o básico. Como o Rose Kiffen ele próprio fala, um dos nossos programas que a gente teve ao vivo, ele falou sobre isso, né? Você fazer o mínimo. Então, pesquise o mínimo para sua história funcionar. Então, assim, você de fato não precisa colocar as coisas mais minuciosas da sua pesquisa. Mas é bom que você pesquise ao menos um pouco. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo da minha própria história, tá? Minha história ela se passa na Espanha. Quando eu fui começar a escrever, eu não entendia nada da Espanha. A história ela começa na Espanha porque tem um propósito para isso, é lógico. Mas eu não sabia como eram as pessoas espanhóis, né? Eu não sabia como que era a vida lá, como que eles falavam.
E inclusive uma das coisas que eu apanhei muito é para saber como é que era o ano letivo na Europa, porque eu não sabia. Na verdade, o ano letivo lá começa em setembro, tá ligado? E isso acabou com a maior parte do meu roteiro, porque meu roteiro ficou... Porque ele se baseava na escola começando que nem no ano letivo estilo Brasil, tá ligado? Em janeiro e terminava em dezembro. Então, eu podia dizer que o ano letivo começava em janeiro e terminava em dezembro. Podia inventar isso, tanto faz. Mas assim, não ia ficar verossímil, né? Não ia ter lógica. Eu acabei ajeitando isso, eu mudei algumas coisinhas. Então assim, é bom que você pesquise o mínimo, tá? Pra você tirar pelo menos algumas dúvidas aqui e ali, pra você não fazer o quê? Burrice. Então é isso, essas foram a maior parte das dúvidas e perguntas frequentes. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, podem perguntar aqui embaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham curtido até aqui, tá? E uma coisa bem essencial que eu não disse, mas eu vou dizer aqui pra vocês, é o seguinte: tudo que eu ensinei aqui pra você foram passos que você pode seguir, tá? Que vai fazer a sua web novel ser ok, ser legal, ser aceita na maioria dos sites e inclusive está na frente de muitos outros. Mas olha só, não desenhe na pedra tudo que a gente fala aqui, tá? Principalmente o que eu disse aqui nesses 12 passos. Faça o seguinte, veja tudo, analise do começo ao fim e filtre, tá? Tipo, pegue o que é bom pra você, o que dá certo, o que não dá. É importante que você seguisse do passo 1 ao 12, é importante. Mas, lembrando, se você não concorda com uma coisa ou outra, você não precisa necessariamente seguir, tá? Na verdade, aqui o que eu tô te ensinando são basicamente técnicas. E qualquer lugar aqui, em outro canto, no Google, no próprio YouTube, no Discord, em qualquer lugar que você for ver algum outro conteúdo que te ensine também a escrever e tal, não pega aquilo ali e toma como a mais verdade absoluta pra você, tá? É bom que você questione, como de fato fizeram aqui alguns questionamentos a respeito de roteiro, a respeito de pesquisa. Veja se de fato vale a pena e tal, não sei o que. Mas, no geral, o que eu ensinei pra você aqui não tá incorreto. Mas você tem que saber o que vai funcionar pra você, tá bom? Às vezes você quer fazer uma coisa clichêzona, às vezes você quer fazer uma coisa inovadora. Depende muito do que você quer. Esses passos, eles não vão garantir que você tenha talvez o sucesso que você esteja imaginando, é incrível e tal. Mas com certeza eles vão te garantir que você esteja pelo menos acima da média dos outros escritores que estão começando agora. Sabe por quê? Porque a maioria dos escritores que estão começando agora, eles não pensam nisso daqui. Entende? Eles não pensam um pouco à frente. Quando você pensa mais, quando você tem esse senso crítico como escritor, você vai se dar muito melhor, porque você sabe, pô, será que essa minha história ela tá legal ou não tá? Sabe? O que eu posso fazer para melhorar? Eu tenho esse ponto e esse. Deixa eu analisar. Você já tem mais ferramentas. Eu te entreguei o roteiro. Eu falei sobre a pesquisa. Eu falei sobre como você pode criar personagens. A maioria das pessoas não pensam muito sobre isso. Então, seguindo esses passos, você já está um pouco na frente da maioria das pessoas, certo? E é importante que você não permita que o processo complicado de escrever uma novel, tá? Ele te desanime. Faça devagar, do mesmo jeito que você come um elefante, tá ligado? Sabe como que você come um elefante? Um pedaço por vez. Não deixe o medo ele parar você, tá? Se você olhar para esses vídeos e falar, putz, precisa de muita coisa e tal. Não precisa de muita coisa. Comece, tá bom? Use isso, esse medo que você tem, como motivação para fazer o seu melhor trabalho. Evite ficar pensando, tipo, e se? Esse é um dos maiores problemas para as pessoas que vão começar algum novo projeto. Mantenha o foco em por que você começou a sua jornada como escritor, tá? E siga os passos que eu dei para você, e você talvez, tá, ano que vem ou ainda nesse ano, você esteja olhando para o seu capítulo publicado com o seu nomezinho, o seu nick ali bonitinho, com a sua capa fenomenal lá naquele site super famoso que você tanto queria ser publicado. E cheio de comentário falando o quanto que sua obra fez alguma diferença na vida delas, ok? Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado e até mais.